Cheguei, meus amigos, para mais um vídeo aqui no canal. Bom, tô meio ocupado de novo e não tenho muito tempo para fazer vídeo, mas hoje eu consegui um tempinho aí, vamos conversar. Vídeo rápido, né, para tentar reter a galera mais um pouquinho e, né, para verem todos os temas que eu vou conversar aqui. Bom, hoje é 15 de abril de 2025, né? Estamos aí na Semana Santa. Graças a Deus, uma semana muito importante para nós cristãos. Mas vamos lá aos assuntos, né? Bom, o presidente Bolsonaro, mais uma vez, passando por uma cirurgia, né? Então, problemas, né? Ele vai ter problemas o resto da vida depois do atentado que sofreu do psolista, né? Adélio Bispo. Então, isso aí nós vamos, volta e meia, né? Nós que gostamos do presidente, admiramos o presidente Bolsonaro, vamos ver ele passar por isso. Até porque o presidente Bolsonaro é um cara, né, muito... o instinto dele, né, não deixa ele cumprir muito bem as ordens médicas. Então ele come besteira por aí, né, salgado, em qualquer lugar. Quando ele tá, né, fazendo essas viagens e tal, faz alguma parada inopinada, então ele toma refrigerante. Se ele fizesse uma dieta bem restritiva, né, e não tivesse essa vida maluca, porque é impossível você se alimentar bem viajando de noite, dormindo em hotel e tal. É quase impossível, né, você ter uma vida regrada, né? Você não dorme muito bem. Ele, quando presidente, já era assim, agora continua, né? Porque ele é o maior cabo eleitoral do Brasil no momento. Então, é complicado. Então, provavelmente, né? Aí acho que foi a pior cirurgia, demorou mais tempo, né? Bom, eu espero que o presidente se recupere o mais rápido possível. Já tem imagens dele andando no hospital e tal, né? Então, isso faz parte da recuperação. Vamos ver, torcer, né? Orar, rezar muito pela vida do presidente. Vamos lá, também, bom, o PL da anistia, né? Ontem, né, o PL da anistia, ele foi, o requerimento, né, com 262 assinaturas, foi protocolado, né, para acelerar a votação, né, ou seja, para urgência, né? Então precisa desse tanto de votos aí e depois precisa de uma maioria simples, né? Foi protocolado, estou aqui com a matéria do Estadão aqui, ó, olha só. O PL, né, partido, né, PL, protocolou nessa segunda-feira, 14, o requerimento da urgência ao projeto de lei que trata da anistia aos presos do 8 de janeiro, na Câmara dos Deputados. O partido anunciou que a lista tinha 264 assinaturas, mas 2 delas foram rejeitadas pela Casa Legislativa. Um requerimento de urgência acelera a tramitação de uma proposta legislativa, trazendo a votação para o plenário, se aprovado. Para isso é necessário a maioria simples, isto é, a maior parte dos presentes na votação. Então o sistema lá, né, invalidou. Bom, então tá andando, né, de alguma forma tá andando, e a gente já vê, né, o que eu tenho ouvido por aí, saiu na mídia, né, algumas coisas, que, por exemplo, o ministros do STF, né, tá aqui, o ministro da Bela Megali, ela publicou isso dia 13 ou dia 15, né, 2 dias atrás. Ela publicou isso aqui no dia 13 de abril. Aqui, ó. Ministros do STF cobram o governo Lula para retirar assinaturas da base pela anistia. Ou seja, os ministros do STF, né? Aqui, ó, na avaliação de membros da corte, o presidente da Câmara, Hugo Mota, ainda vai segurar a pressão de pautar a anistia por algum tempo, apesar da urgência da proposta ter chegado, essa matéria anterior, né? 257 assinaturas necessárias. Eles protocolaram ontem, então com 262, né? 2 foram retiradas. E aqui, ó, o entendimento dos magistrados é que a equipe de Lula e o próprio presidente, se for necessário, devam fazer corpo a corpo, junto a lideranças dos partidos que têm postos no primeiro, segundo e terceiro escalões da esplanada, para cobrar que retirem parte das assinaturas que deram a anistia. Bom, então é o seguinte, o que o STF está fazendo? Chegando lá com o Lula e falando, Lula, muita gente aí, muitos deputados que são de partidos que estão aí, né, que tem ministério aí no teu governo, né, primeiro, segundo, terceiro escalão. Então fale com os líderes desses partidos, né, para eles falarem com os seus devidos partidos,
para esse pessoal aí retirar a assinatura, ou seja, o STF não quer. Né? O STF não é um negócio, é um negócio da Câmara dos Deputados, né? Ou seja, é o Legislativo legislando, e o STF está lá fazendo o joguinho político, né? De certa forma até intimidando, porque a gente sabe que o Hugo Mota, por exemplo, ele foi, né, naquele jantar na casa do Xandão, ele deve ter sido ali intimidado de alguma maneira. Né? Então o STF está trabalhando nos bastidores para vetar esse PL da anistia. Lembrando que o STF também vem trabalhando nos bastidores, falando com alguns governadores para que para esses governadores, né, isso não foi revelado, isso foi numa outra coluna, acho que foi do Lauro Jardim, há algum tempo já, algumas semanas, eles estão ali falando com alguns governadores para que eles sejam, né, candidatos ao Senado no ano que vem, porque eles não querem que o Bolsonaro ou o bolsonarismo tenha maioria no Senado, que pode atrapalhar muito esses caras. Ou seja, eles estão articulando ali, né, botando candidatos praticamente, né? Agora estão ali articulando para que o pessoal do Centrão, né, que são esses partidos que fazem parte dessa coalizão do Lula aí, retirem suas assinaturas. Ou seja, o STF é um poder, né? Não há mais harmonia do poder, ele entra lá no executivo, ele entra no legislativo e faz tudo, né? E também o pessoal da esquerda mesmo, né, ali ligaram mais próximos do Lula, já disseram que caso isso passe, o PL da anistia passe, eles vão judicializar, ou seja, eles vão dizer que é inconstitucional. Quando eles fazem isso, eles ativam, né, o STF tem que entrar em ação. E os bastidores dizem que o STF já disse que isso aí vai ser considerado inconstitucional. Então, é um beco sem saída, né? Enquanto o nosso Senado não tiver pessoas, né, do nosso lado, a gente fica aí à mercê desses caras. O Legislativo faz uma lei, um projeto de lei, né, qualquer coisa que o Legislativo faça, que não seja do agrado do STF, o STF vai lá e diz, né, que é inconstitucional e fim de papo. Né? Essa é a harmonia que eles querem entre os três poderes. Que grande harmonia, né? E agora eles estão aí, né, são ativos politicamente. Flávio Dino falou, há uns dias atrás, que o STF é um poder político, o Barroso também já falou, o Barroso quer né, derrotar o bolsonarismo, etc. Então, bom, tá tudo às claras aí, né? Tá tudo muito cristalino. Então, alguns também estão dizendo que no Senado, né, isso é uma outra informação que está rolando aí pela imprensa, que no Senado isso não vai passar. Porque depois que, né, vota urgência, isso vai na Câmara, né, na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado, aquele trâmite que a gente já conhece, e que no Senado não tem votos suficientes. É aquilo que a gente fala, né? A gente vem falando aqui sempre. Eu venho falando isso há muito tempo. E nós não temos votos no Senado, então fica difícil passar qualquer coisa lá. Inclusive ministro, de impeachment de ministro, essas coisas, né? Então é bem difícil passar as coisas lá no Senado, porque nós não temos votos suficientes. E por isso a eleição, né, do ano que vem ela é tão importante. Né? A gente colocar ali, preencher o Senado, são 2/3 da casa que serão mudados. Uma outra notícia, né? Os liberais, olha lá, os liberais. Armínio Fraga, vocês lembram do Armínio Fraga? Armínio Fraga ele foi presidente do Banco Central no segundo mandato do Fernando Henrique. Um liberal, esse diz o liberal, né? São esses liberais prudentes e sofisticados, né? Aí ele apoiou, né, o Lula, né? Vários desses caras, dessa turma liberal aí, apoiou o Lula. Essa turma ligada aos Soros, né? Porque essa é a turma mais globalista do negócio, né? Apoiaram o Lula, né? Lula, isso é uma maravilha, não sei o quê. Depois que o Lula sumiu e eles começaram a ver, né, o Brasil afundando, disseram, estou com medo. Vocês lembram disso? Né? Estamos com medo. Armínio Fraga foi um deles. E aí, agora, ele estava numa conferência, deixa eu ver onde era essa conferência, aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó, Brasil Conference, um evento promovido por estudantes brasileiros de Harvard e do MIT, nos Estados Unidos. Você sabe, né? O que vem de Harvard ali não presta, né? Então ele disse o seguinte, olha o que ele, né? Ele defende o congelamento do salário mínimo por 6 anos. Armínio Fraga, então, está dizendo que o salário mínimo, que hoje é, se não me engano, é R$ 1.518, alguma coisa assim, né? Então, o salário mínimo ele é reajustado, né, com PIB, inflação, tem uma continha lá que você faz, ou seja, todo ano há um reajuste, né? E ele está defendendo aí que o salário mínimo do brasileiro seja congelado durante 6 anos. Se você fizer a matemática do Armínio Fraga, dá até certo. Vai dar certo, né? Se você congelar, não sei o quê, porque os gastos públicos. Mas a inflação vai parar, vai ficar congelada por um acaso. Os preços das coisas vão parar de subir. Porque se congelar o salário mínimo por 6 anos e os preços começarem a aumentar, vai morrer de fome. O Brasil acaba. Passa fome, né? Isso é o mundo do liberal. Falar um negócio desse, achando que as coisas no Brasil não vão subir. O custo de vida do brasileiro não vai subir. Isso é loucura. Isso é loucura. Isso ele imagina. Eu não sei em que contexto que ele falou isso. Devia estar ali. Eu não sei. Não sei o que esses caras usam, né? Nesses locais aí. Mas para falar um negócio desse, devia estar louco ali, sei lá, no que ele usou. Né? Então, fazendo a continha, você fala, pô, que maravilhoso, vai diminuir os gastos do governo, não sei o quê, previdência e tal. Você olha lá, né, quando ele fala, bonito, como se o povo brasileiro fosse idiota, né, como se as coisas não fossem subir. Não, congela o salário, mas congela a inflação também. Os preços não podem mais, já estão nas alturas. Né? O salário do brasileiro, se você for ver o percentual aí, poder de compra é péssimo. Né? Na frente de países como Portugal, por exemplo, aqui é horrível. Tem um salário, um dos mais baixos da Europa, salário mínimo. Estados Unidos nem pensar, né? Não dá nem para comparar. O poder de compra do brasileiro já é fraco, as coisas estão subindo, e ele quer congelar, né? Ele está dando aí uma dica, né, pro Lula. Olha, congela o salário aí do pessoal por 6 anos. Meus amigos, é complicado, né? Olha, eu não sei nem o que falar. Então, de um lado, né, gente, esses caras são linha, né? São linha auxiliares do PT, sempre foram, a gente sabe do Teatro das Tesouras, né? Que foi ali o Fernando Henrique e o Lula durante um tempo. Né, e o Bolsonaro veio ali para bagunçar todo esse jogo deles. E agora eles querem destruir o bolsonarismo. Né? Vejam, né, o que o Bolsonaro causou na estrutura, né, que estava no Brasil bem montadinha, todo mundo tranquilo, né? Entrava PSDB, aí depois entrava o PT, depois, né, ficavam revezando e tal. A Lava Jato veio ali, já deu uma, né, deu uma estragada no negócio. O Bolsonaro veio ali como um meteoro, ganhou, né, para presidente, e aí expôs tudo. E nós estamos vendo aí esses caras aí, um trabalho, né, pro outro ali, como linhas auxiliares um do outro. Jamais, né, não dá para confiar em liberal. Não dá para confiar em liberal. Meus amigos, bom, temos aí quase 14 minutos de vídeo, né, já tá bom. É um vídeo bem rapidinho com essas coisas, eu não poderia deixar de falar isso com vocês. Então aqui, se nós não nos vermos mais aqui, mas acho que sim, vamos nos ver ainda. Uma ótima Páscoa, né, para todos vocês. Bom, e aquele sempre, né, sempre vamos rezar aqui pelo presidente Bolsonaro, tá passando por mais um momento complicado, né, por causa do atentado que ele sofreu na campanha, né, dele. Atentado cometido por um pistolista, que tá aí, tranquilo, né? Tá tranquilão. Enquanto pessoas inocentes, né, estão sendo presas e condenadas aí a 14, 17 anos de prisão pela nossa ditadura da toga, né? Então vamos rezar muito pelo presidente, pela saúde do presidente, nós vamos precisar muito dele. Ele é a nossa maior liderança, né? É a liderança da direita, né? A direita acho que nem existe sem um Bolsonaro. Então, vamos rezar por ele, que eu gostaria muito que ele ficasse mais tranquilo, mas não dá, né? O presidente é assim, ele é desse jeito, da coisa dele, está no sangue dele. Quem acompanha o presidente sabe disso. Que ele não vai deixar de ser assim, então torcer e rezar muito para que ele se recupere, né? E que daqui para frente ele tente pelo menos se conter um pouquinho, né? E dar uma maneirada. Mas
Estamos em um ano aí pré-eleição, vai ser difícil, né? Vai ser difícil porque o Bolsonaro vai ter que eleger aí muita gente. Muita gente vai se eleger por causa do Bolsonaro ano que vem. Vamos esperar. Nós vamos passar por isso com certeza. Pode ser que demore, pode ser que a gente sofra, mas é assim mesmo. Certo, meus amigos? Então é isso. Vou indo nessa. Tudo bem? Espero que todos fiquem bem. Fiquem com Deus. Sintam-se todos beijados e abraçados e até a próxima.